Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. A porção de hoje é do verso 1 até o verso 12. Gálatas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Todos encontraram? Vamos nos colocar de pé para fazermos essa leitura. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é dela que nós precisamos nos alimentar. Então, Senhor, eu te peço, alimenta a tua igreja nessa noite. Que não seja eu, que não sejam as minhas limitações que vão atrapalhar o Senhor de falar. Então, Deus, eu te peço que o Senhor fale apesar de mim, que o Senhor fale porque nós precisamos da tua voz nessa noite. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Nós temos então visto, já estamos agora na 10ª mensagem sobre a carta de Gálatas. Nós já vimos Paulo fazer a sua defesa, a defesa do seu apostolado nos capítulos 1 e 2. Nós vimos Paulo explicando o evangelho que ele prega nos capítulos 3 e 4. E agora nós estamos entrando na última defesa de Paulo. A terceira acusação que esses falsos mestres faziam contra Paulo é que ele defendia um evangelho que permitia as pessoas viverem de qualquer jeito. Essa graça, vocês se lembram da semana passada que eu falei tão veementemente junto com Paulo a respeito da graça, que quando vemos essa graça e essa liberdade, podemos ser tentados a achar que podemos viver de qualquer forma. Então Paulo vai, a partir do capítulo 5 e ao longo do capítulo 6, falar a respeito de como vive uma pessoa livre. Lembram-se que no final do capítulo 4, na semana passada, ele fez então um contraste entre escravos e livres. Ele usou a história de Agar e de Sara para contrastar a aliança da escravidão, a aliança das obras, a aliança da carne e a aliança da fé, a aliança da liberdade, a aliança dos filhos. Então ele fez uma distinção entre duas maneiras de tentar ser aceito diante de Deus. Uma pelas obras, que gera escravos, e uma pela fé, que gera filhos. Então agora, depois de ter feito essa
defesa, de ter feito esse contraste, de ter explicado esse evangelho, Paulo vai iniciar o capítulo 5 reafirmando e meio que resumindo tudo que ele falou nos capítulos 3 e 4. E esse texto que nós lemos, do capítulo 5, 1 até o verso 12, ele se divide naturalmente em 3 momentos. O versículo 1, o apóstolo Paulo traz uma instrução, ele traz um ensinamento que é um resumo de tudo que ele falou até aqui. Do verso 2 ao verso 6, ele traz então um alerta para aqueles que não estão fazendo de acordo com o que ele fala. E por fim ele traz uma repreensão aos falsos mestres que estão perturbando as igrejas da Galácia. Então ele começa com uma instrução no verso 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Primeiro nós precisamos entender, irmãos, que é a liberdade que Paulo está falando. Ele está aqui iniciando uma defesa de um evangelho que não nos permite viver de qualquer forma. Porque essa palavra liberdade, no mundo, ela tem um conceito, ela tem um significado. Quando o mundo fala de liberdade, o mundo está falando de quê? Ele está falando de poder fazer qualquer coisa que eu quiser. Se eu me entendo uma pessoa livre, quando eu estou no mundo, quando eu digo que eu sou livre, é como se eu dissesse que não há nenhuma autoridade sobre mim. Eu sou livre para fazer o que eu bem quiser da minha vida. Eu sou livre para viver do jeito que eu quiser. Para o mundo, ser livre é ser autônomo. Ser alguém que não deve nada a ninguém, que não tem nenhum tipo de dívida ou de submissão a ninguém. Esse é o conceito de liberdade do mundo. Quando Paulo diz aqui que Cristo nos libertou para a liberdade, que é até engraçado, né? Ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ou rearrumando as palavras, Cristo nos libertou para a liberdade. Parece uma redundância, mas é porque ele quer enfatizar o fato de nós sermos livres, mas não é uma liberdade igual ao mundo pensa que é. Que liberdade é essa? Paulo já nos deu, ao longo da carta, qual é o significado de liberdade que ele está falando. Ser livre, aqui volte um pouquinho, deixe marcado aí o capítulo 5, mas volte um pouquinho para o capítulo 1, verso 4. Vamos ler o 3, né, para fazer mais sentido. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar ou nos libertar deste mundo perverso. Então, a primeira coisa da qual nós somos livres, a primeira liberdade para a qual Cristo nos libertou, Ele nos libertou deste mundo perverso. Nós estávamos sujeitos aos sistemas desse mundo, nós estávamos sujeitos aos valores desse mundo, nós estávamos escravizados pelo pecado. E por isso foi necessário que Cristo viesse nos libertar. Então ele nos libertou do pecado e desse mundo perverso, desse modo perverso de se viver. A vida vivida pelo mundo é uma vida debaixo da escravidão do pecado. Por isso que o mundo é perverso, porque está debaixo do domínio, está debaixo do governo do pecado. E eles, então, vivem fazendo o que o pecado determina, vivem pecando. Então, a liberdade para a qual Cristo nos libertou é uma liberdade desse mundo perverso. Capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou, que também é uma palavra para libertou. Cristo nos resgatou ou libertou do quê?
da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Nós já falamos sobre isso, mas vamos relembrar. A maldição da lei, quando Paulo fala da maldição da lei, ele não está dizendo que a lei do Senhor é maldita. Pelo contrário, a lei do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ele fala isso lá em Romanos. Paulo não é alguém que é contrário à lei. O que gera maldição é o fato de nós confiarmos na lei para a nossa salvação. Aquele que confia na obediência da lei para ser aceito diante de Deus, esse vive debaixo de maldição. Por quê? Porque é impossível para nós cumprirmos a lei. A lei não veio com o propósito de nós nos salvarmos por meio dela. Paulo já nos mostrou que a lei veio para evidenciar o pecado. A lei veio para mostrar o quanto nós precisamos de um Salvador. A lei traz luz sobre o nosso pecado, sobre a nossa condenação. Então, aquele que vive tentando obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus para ser aceito, aquele que confia na sua obediência da lei, esse está debaixo de maldição, porque está tentando fazer algo que é totalmente impossível para um homem e uma mulher caídos. Então, Cristo veio nos libertar dessa vida, dessa confiança. Cristo vai nos dizer: olha, vocês não devem confiar na sua obediência. Eu obedeci a lei, ele se fez maldição por nós. Então, ele obedeceu a lei e levou sobre si o castigo dos pecadores. Então, nós nos relacionamos com Deus, nós somos aceitos diante de Deus, nós somos declarados justos diante de Deus, não pela nossa obediência, mas por causa da obediência de Cristo. Então nós fomos libertos dessa necessidade de confiar na lei. Percebam, não é que nós não devemos buscar obedecer à lei. Nós não devemos confiar, nós não devemos depender da obediência da lei para sermos aceitos por Deus. É uma diferença sutil, mas é uma diferença importante. A lei, ela é boa, porque revela o caráter de Deus, revela quem Deus é e nos ilumina, mostrando a necessidade de um Salvador. Agora, todo aquele que confia na obediência da lei, todo aquele que acha que pode, pela sua própria força, pelo seu próprio mérito, obedecer à lei, esse está debaixo de maldição. Então, Cristo nos liberta da maldição da lei. Então, percebam que a liberdade bíblica não é autonomia. Ser livre, de acordo com as Escrituras, é poder ter um relacionamento saudável e bom com o Criador. Isso é ser livre. Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, eles se tornam escravos do pecado, prisioneiros e inimigos de Deus. Estão impossibilitados de ter um relacionamento, uma comunhão saudável com o seu Criador. Então, quando Cristo nos liberta do império das trevas, isso está em Colossenses capítulo 1, verso 13, anote aí, capítulo 1, verso 13 de Colossenses, diz que Cristo nos tirou do império das trevas, mas não nos levou para um lugar de autonomia. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então nós temos um outro governo sobre nós. Ser livres nas Escrituras é estar debaixo do governo de Deus. Isso é liberdade. Então ser livre é ser livre para fazer a vontade de Deus, é ser livre para obedecer a Deus, é ser livre para buscar obedecer a lei de Deus. Não mais numa dependência, não mais numa confiança, mas já num relacionamento estabelecido pela fé. Então, Cristo nos libertou para a liberdade,
uma liberdade que não é uma autonomia, mas é uma liberdade para obedecer a Deus, uma liberdade para buscar agradar a Deus, não para sermos aceitos por Ele, mas porque Ele já nos adotou num relacionamento de filhos. Pela fé, nós fomos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós buscamos agradá-lo, obedecendo a lei, não na tentativa de agradá-lo pela lei, mas porque Ele nos salvou pela fé. Então, Paulo dá esse resumo e traz, então, uma consequência. Por isso, pelo fato de Cristo ter nos libertado, pelo fato de Cristo ter nos livrado deste mundo perverso, pelo fato de Cristo ter nos livrado da maldição da lei, então, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aos Gálatas é: permaneçam na graça que vocês conheceram, permaneçam naquilo que Cristo fez por vocês. Continuem aí que é o lugar certo. Continuem nessa liberdade. Permaneçam firmes. Não se deixem ser roubados do tesouro que Deus te deu. Porque quando Deus nos diz: olha, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é um tesouro, meus irmãos. Deus nos deu a salvação. Deus nos deu o perdão dos nossos pecados de uma maneira completamente gratuita. É um presente dado a nós. Quando Paulo diz permaneçam firmes, ele está dizendo: não abram mão desse presente, não abram mão desse tesouro, não abram mão do fato de que o Deus Todo-Poderoso te deu a salvação. Não é algo conquistado por nós, mas é algo conquistado por Ele e dado a nós. E ele diz: permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. E aqui tem dois detalhes. Primeiro, vamos falar do jugo de escravidão. Imagine que que o Deus Todo-Poderoso vem e diz para você assim: olha, eu vim te dar a salvação, de graça, tá? Você não precisa fazer nada. Aí você olha para Deus e diz: ah, Deus, assim não tem graça, eu quero fazer sozinho. É loucura ou não é loucura? Mesmo que você pudesse fazer sozinho, o que não é verdade. O que Paulo está dizendo é que é loucura as pessoas saírem da graça, saírem daquilo que Deus deu gratuitamente e dizerem: não, eu vou conquistar com meus próprios méritos. É loucura, até porque nem os judeus conseguiram, porque os gálatas iriam conseguir. Ninguém nesse mundo é justificado pela obediência da lei. Ninguém. Todos aqueles que tentam se justificar pela lei estão reprovados. Somente Jesus andou por essa terra e obedeceu perfeitamente. Então, quando ele diz não se submetam ao jugo de escravidão, não troquem esse tesouro por uma ruína, por uma tentativa impossível de fazer pelos seus próprios meios. É algo terrível. Ainda mais quando pensamos que esse presente que Deus nos dá não é gratuito para Ele. É gratuito para nós. Mas para que Ele pudesse nos dar, foi preciso que o seu filho fosse morto. Foi preciso que um alto preço fosse pago na cruz. Então, quando Deus vem e nos dá gratuitamente a salvação, Ele nos dá uma salvação que custou altíssimo valor para Ele. E quando nós nos viramos para Ele e dizemos: não quero. Quando nós viramos para Ele e dizemos: eu posso fazer sozinho, a ofensa é da recusa do sacrifício que Ele fez por nós. Todo aquele que tenta fazer pela sua própria força aquilo que Cristo fez por nós, está ofendendo a Deus.
Então, ele chama isso de jugo de escravidão. Nós vimos no capítulo 4 que aqueles que tentam se justificar diante de Deus pela sua própria força, pela sua própria carne, está embaixo de escravidão. E ele diz aqui, não se submetam de novo. Aqui ele está relembrando o que ele falou lá no capítulo 4, versos 8, a partir do verso 8. Né? Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Paulo aqui, quando ele coloca esse de novo no verso 1 do capítulo 5, ele está voltando a esse argumento do capítulo 4. Que argumento é esse? Tentar obedecer à lei de Deus pela sua própria força é a mesma coisa que você ser um pagão que idolatra outros deuses. Uma pessoa que se diz cristã, mas que confia na sua obediência, uma pessoa que se diz cristã e está dentro da igreja, mas está aqui confiado na sua virtude, na sua bondade, no seu desempenho, na sua obediência, essa pessoa é igual a qualquer idólatra que você encontrar fora daqui. É isso que Paulo está dizendo. Está debaixo de jugo de escravidão igual a qualquer pessoa que você encontre fora daqui. Não importa a religião. Por quê? Porque qualquer outra religião, qualquer outra profissão de fé é uma tentativa humana de chegar até Deus. E toda tentativa humana de chegar até Deus, ela é infundada. É uma religião falsa. A verdadeira religião é o próprio Deus vindo até nós. É Deus vindo resgatar o ser humano pecador. Então, quando ele diz aqui, não se submetam de novo a jugo de escravidão, ele está dizendo para os Gálatas, que nunca foram judeus, que se eles se submeterem à lei judaica, eles vão estar voltando a ser escravos da mesma forma que eles eram quando adoravam outros deuses. O que Paulo está dizendo, ele está colocando no mesmo lado aqueles que se dizem cristãos e confiam na sua própria força. Ele está colocando lado a lado com qualquer pagão, com qualquer pessoa que professe outra religião que não seja o cristianismo. Está no mesmo patamar. Se você está aqui confiado na sua bondade, confiado na sua virtude, você é igual a qualquer idólatra que haja nesse mundo. Então Paulo traz essa instrução, ele diz, olha, Cristo nos libertou para a liberdade, por isso então, fiquem firmes nessa liberdade que ele conquistou para vocês. Não voltem, não retrocedam, não andem para trás, essa é a instrução. A partir então do verso 2, Paulo vai fazer um alerta. Paulo vai trazer as consequências de quem não ouve a instrução. Primeiro você traz um ensinamento, depois você traz um alerta para aqueles que não derem ouvidos a esse ensinamento. Então Paulo vai trazer esse alerta, versos 2 a 6. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo então fala aqui de circuncisão. Até então, Paulo não havia dito
né, não tinha falado da circuncisão, ele tinha falado da lei, ele tinha falado da submissão da lei, mas aqui ele fala especificamente da circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era a marca de todo aquele que estava em aliança com Deus no Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo aqui é que quem se deixar circuncidar, ele está aderindo totalmente à antiga aliança. Não é um mero detalhe. A circuncisão não era uma mera cirurgia para quem estava buscando na circuncisão, quem estava confiando na circuncisão para ter um relacionamento com Deus. Paulo está dizendo que todo aquele que confiar na circuncisão para ter um relacionamento com Deus, ele está, na verdade, abraçando todo o sistema religioso do Antigo Testamento. Não é apenas a circuncisão. Quem se circuncidar vai precisar cumprir toda a lei. E uma pessoa que se dispõe a cumprir toda a lei, essa pessoa é a que está rejeitando a Cristo. Não dá para você dizer que vai cumprir toda a lei e estar com Cristo, porque Cristo veio te libertar da maldição da lei. Então, se Cristo veio te libertar da maldição da lei e você resolve voluntariamente se submeter à lei, você automaticamente está negando a Cristo. Automaticamente você está rejeitando a Cristo. Não dá para fazer as duas coisas. Então, o que Paulo está alertando aqui é que aqueles que saírem daquela posição, né, ele disse, permaneçam firmes na liberdade que Cristo te libertou. Mas se você sair desse lugar, se você sair dessa liberdade e resolver se circuncidar, então você está se submetendo a todo o sistema religioso judaico. Então, como consequência disso, você terá então que ter uma obediência perfeita. Verso 3, testifico que a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Paulo está dizendo aos Gálatas, vocês foram alcançados pela graça, vocês foram alcançados pela liberdade, vocês foram alcançados pela adoção de filhos. Vocês vão então se submeter à lei, vão se circuncidar nessa confiança, então vocês então vão ter que obedecer toda a lei. Mas, de antemão eu lhe digo, nenhum judeu conseguiu até hoje. Por que vocês, sendo gentios, acham que vão conseguir? Se você tentar ir por esse caminho, ou você obedece perfeitamente, ou você está condenado. Sendo que ninguém nunca conseguiu obedecer perfeitamente. Então, quem escolhe ser circuncidado está abraçando para si condenação. Paulo traz esse alerta, você está trazendo condenação para você, porque é impossível obedecer a lei perfeitamente. Porque se fosse possível, Deus não enviaria seu filho para morrer no nosso lugar. Se fosse possível nós fazermos pela nossa própria força, por que Deus sacrificaria seu próprio filho? Ele só fez isso porque era o único jeito, era o único meio. A outra consequência, então, de quem escolhe se submeter à lei e está, então, sujeito a obedecê-la completamente, é que, verso 4, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Paulo está querendo deixar bem claro, não dá, porque o que os falsos mestres estavam ensinando lá na Galácia, o que eles estavam ensinando para eles era o seguinte, olha, é preciso ter fé em Jesus, mas também é preciso obedecer à lei, circuncidar, fazer as dietas, obedecer toda a lei de Moisés. O que Paulo está deixando claro aqui é que essas duas coisas estão em lados completamente opostos. Esses falsos mestres estão ensinando algo que é completamente incoerente. Ou você está no sistema da lei, ou você está no sistema da graça.
Não há como conciliar as duas coisas. Se você se deixar circuncidar na confiança de que vai ser aceito por Deus pela obediência da lei, automaticamente você está separado de Cristo. Porque Cristo veio te libertar desse sistema. Cristo veio te libertar dessa maldição. Então é uma oposição. O que os falsos mestres estão tentando convencer os Gálatas a fazer é uma contradição. Não há como você estar no sistema da lei e estar com Cristo. Não há como você estar na aliança de obras e ao mesmo tempo na aliança de fé. Ou você depende única e exclusivamente de Cristo, ou você confia única e exclusivamente na obra de Cristo, ou você está fora da obra de Cristo e você está lutando pela sua própria força. E de antemão, quem luta na sua própria força está condenado. Então Paulo traz aqui a diferença, porque nós, pelo Espírito, ou seja, aqueles que confiam em Jesus, aqueles que não estão circuncidados na dependência da lei, aqueles que confiam em Cristo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que é essa esperança da justiça que provém da fé? Todos nós sabemos que haverá o dia em que Jesus voltará para fazer o quê? Julgar vivos e mortos. No dia desse julgamento, todos aqueles que estão em Cristo pela fé vão ser declarados justos. Sabendo disso, nós temos então uma esperança, porque quando nós dizemos que fomos justificados pela fé, e é o que a palavra nos afirma, todo aquele que crê no Senhor Jesus não será condenado. Todo aquele que crê no Senhor Jesus está justificado. Quando ele diz isso, ele está falando de algo que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque o julgamento ainda vai acontecer. O julgamento não aconteceu. O julgamento vai acontecer. Haverá o dia do juízo. O que nós temos em Cristo, então, é a esperança da justiça. O que nós temos em Cristo, então, é saber que, na verdade, a justiça que nós vamos ter lá no tribunal não é uma justiça conquistada por nós. Quando estivermos lá no grande dia, quando houver o grande trono branco, julgando vivos e mortos, nós seremos justificados, nós seremos declarados justos, não porque nós fizemos algo, mas é uma justiça que provém do quê? Que provém da fé. O que é importante nós entendermos aqui que quando Paulo fala de esperança, esperança na Bíblia é diferente também do que nós temos no nosso dia a dia. Nós, quando temos esperança, né? Digamos que você comprou uma viagem para a Bahia no carnaval. Olha, você vai ficar num resort, all inclusive na beira da praia. E você tem a esperança de que não chova. Quando você tem a esperança de que não chova nas suas férias, você tem alguma certeza de que não vai chover? Nenhuma. Quando você tem esperança de ser promovido no trabalho, você tem alguma certeza de que vai ser promovido? Não. Quando nós corriqueiramente falamos de esperança, na verdade não é esperança que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma torcida. Nós estamos torcendo para ser assim, ou estamos desejando para ser assim. Esperança nas Escrituras não é isso. Esperança é certeza de algo que vai acontecer. É certeza. Então, todo aquele que está em Cristo está na esperança da justiça que provém da fé, mas não é uma esperança de que torce. Tomara que no dia do grande julgamento eu seja justificado. Não é isso. A esperança que Paulo está dizendo aqui é que todo aquele que está em Cristo tem a certeza que no dia do julgamento, por causa da obra de Cristo, por causa do sangue que foi derramado em seu favor, ele tem a certeza que naquele dia ele será declarado justo,
porque é isso que a palavra afirma. Então a esperança que Paulo diz aqui não é uma mera expectativa, não é uma torcida. Nós que estamos pelo Espírito, nós que confiamos em Cristo, nós que não estamos confiando na obediência da lei, nós então estamos esperando a justiça que provém da fé. Então no dia do grande trono branco, eu e você, e todo aquele que está em Cristo, todo aquele que confia em Cristo, vai ser declarado justo, não porque foi justo de fato, porque na verdade, o que eu e você acumulamos seriam condenações, mas por causa da obra da cruz, nós seremos declarados justos. É isso que nós estamos esperando com certeza. Então, ele termina dizendo, olha, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Porque Paulo era circuncidado, ele era judeu. E os Gálatas não são circuncidados, porque eles não eram judeus. O que Paulo está dizendo é que não importa quem foi circuncidado e quem não foi. O que importa é que você tenha fé. E essa fé atua pelo amor. A fé que nós temos em Deus, e aqui Paulo começa a preparar a sua argumentação sobre obediência. Aqui Paulo começa a preparar a sua argumentação sobre viver de acordo com a vontade de Deus. Ele diz, a fé que atua pelo amor. Se eu tenho fé em Cristo, se eu confio na obra de Cristo, se eu realmente declaro ter fé, então eu amo a Deus. Quem é que poderia ver o que Deus fez, crer na obra que Deus fez e não amar a Deus? Como nós poderíamos olhar para aquilo que Deus fez por nós, abraçarmos isso como verdade para nós, confiarmos nisso, confiarmos no perdão dos nossos pecados, estarmos na esperança da justiça que provém da fé, e não amarmos aquele que nos deu isso gratuitamente? Então, se nós cremos, nós amamos. Todo aquele que crê na obra salvadora de Cristo, ama a Cristo e ama a Deus. Se não ama, porque não crê, ou não entendeu. E todo aquele que ama, vai buscar fazer a vontade daquele que o salvou. Então, a nossa vida é uma vida pela fé que atua pelo amor. Não é uma fé inoperante. Quando nós declaramos que confiamos na obra de Cristo, quando nós declaramos que somos salvos pela fé, nós não estamos dizendo que não vamos fazer nada. Essa fé que nos salva é uma fé que atua pelo amor, que age pelo amor. Então, todo aquele que é salvo, todo aquele que crê na obra de Cristo, que depende da obra de Cristo, que confia na obra de Cristo, ele age movido por amor a Deus. E ao agir movido por amor a Deus, ele vai agir como uma nova criatura. Ele vai agir com o desejo de agradar aquele que ele ama. Quem ama, quer agradar. Quem ama, quer fazer a vontade. Então, a nossa fé não é uma fé inoperante, é uma fé que atua pelo amor. Então, Paulo conclui esse alerta nos dizendo, é preciso que a nossa fé seja uma fé que atua pelo amor. Aqueles que estão tentando se justificar pela lei estão separados de Cristo. Esses estão condenados. Mas nós que estamos pelo Espírito, nós confiamos, nós temos esperança, nós aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós estamos fazendo algo? Não, nós estamos aguardando. Por quê? Porque a justiça que provém da fé não é algo que é feito por nós, então nós estamos aguardando. Mas enquanto nós aguardamos, independente de circunciso ou não circunciso, nós estamos atuando pelo amor. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Não para alcançarmos o favor de Deus, mas porque nós já temos o favor de Deus. Não para sermos aceitos diante de Deus, mas pelo fato de já termos sido
aceitos diante de Deus. Então Paulo termina esse alerta e parte então para a repreensão, a partir do verso 7 até o verso 12. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera, até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo agora tira o foco dos Gálatas, ele começa, continua falando com os Gálatas, mas ele tira o foco dos Gálatas. Ele então começa a apontar para os falsos mestres. Aqui nos lembra o início da carta, quando ele diz, vocês vinham correndo bem. Volta lá no capítulo 1 para ver como é que ele começa a carta. Verso 6 do capítulo 1. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então veja, aqui ele está mostrando que até aquele ponto os irmãos das igrejas da Galácia estavam indo bem. Ele pregou o evangelho da graça, eles creram no evangelho da graça, eles estavam vivendo bem, eles estavam progredindo no evangelho da graça. Então ele vai, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Então Paulo agora está direcionando a sua fala para aqueles que trouxeram tamanho problema para a igreja da Galácia. Eles estavam lá vivendo bem, eles estavam lá cumprindo o evangelho, vivendo o evangelho que Paulo havia ensinado, que Paulo havia pregado. Mas então esses falsos mestres, eles chegam na igreja, eles chegam nas igrejas, né? Porque aqui são igrejas da região da Galácia. Esses falsos mestres chegam lá e é como se se eles estivessem correndo a corrida e alguém viesse e desse um esbarrão neles para que eles saíssem do caminho. É isso que Paulo está dizendo. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? E é claro que a resposta a essa pergunta são esses falsos mestres. Paulo está fazendo uma pergunta retórica para dizer aos Gálatas que esses homens que chegaram lá, eles estão tirando eles do caminho. Eles estavam no caminho certo, eles estavam vivendo o evangelho, mas esses homens chegaram para tirar eles do caminho. E Paulo alerta no verso 8, esta persuasão não vem daquele que o chamou. Paulo está dizendo, esses homens não vieram da parte de Deus. Esses homens não vieram da parte do Senhor Jesus. Esses homens são inimigos. Esses homens vieram tirar vocês da graça e trazer condenação sobre vocês. Fujam desses homens, expulsem esses homens, tirem esses homens do meio de vocês. Por quê? Verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem aqui já fez uma massa de pizza, né? E já viu quão pouquinho de fermento é necessário para fazer um monte de pizza, né? Você coloca ali farinha e mistura ali com coisa e bota um pouquinho de fermento, deixa descansando ali. Quando você sai de perto, deixa uma hora. Quando você volta, está como? Aquele bolão, né? Aquela massa imensa. Com um pouco de fermento. O que Paulo está querendo dizer é isso. Se esses homens permanecerem no meio, não importa o quão poucos eles sejam, eles já estão causando transtorno. Eles podem trazer condenação a todas as igrejas da Galácia. O que esses homens estão fazendo é perverter o evangelho de Cristo. Então eles não podem permanecer ali, porque senão eles vão trazer condenação para toda a igreja. Eles precisam cuidar desse povo, expulsar esse povo, tirar eles de lá o mais rápido possível. E Paulo aqui nos mostra que eles ainda não tinham caído, né? Verso 10. Tenho confiança no Senhor que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Volta lá no verso 2. Ele diz, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, ou seja, o que Paulo está falando aqui é com pessoas que ainda não caíram na lábia dos falsos mestres, ainda dá tempo.
Paulo está escrevendo essa carta para as igrejas da Galácia, sabendo que ainda dá tempo. Olha, se vocês se circuncidarem, quer dizer que eles não se circuncidaram. Então Paulo aqui está dizendo, olha, eu tenho confiança no Senhor. Paulo não está confiando nos Gálatas, Paulo não está confiando em si mesmo, na sua carta. Paulo está confiando no Senhor, para que o Senhor faça com que as igrejas da Galácia permaneçam no seu caminho. Porque, meus irmãos, até mesmo a continuidade do nosso caminho na fé depende do poder do Espírito. Nós não entramos na igreja pelo poder do Espírito e depois seguimos na nossa própria força. Deus não faz assim, olha, te coloquei para dentro, agora é contigo. Não é isso que Deus faz. Deus é quem sustenta a nossa vida do começo ao fim. Nós devemos depender de Cristo do começo ao fim, até o nosso último suspiro, ou até quando Jesus vier em glória. Se eu estiver vivo quando Jesus vier em glória, eu tenho que confiar nele até esse dia. Se eu morrer antes de Cristo voltar, eu preciso estar confiando em Cristo até o meu último suspiro. E em nenhum momento, nunca, nós devemos confiar em nós mesmos, porque senão nós estaremos sendo separados de Cristo. Então ele continua a sua repreensão dizendo, continuidade do verso 10, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Todo aquele que se opõe ao evangelho de Cristo, todo aquele que se dispõe a pregar uma falsa mensagem, todo aquele que se dispõe a desviar a igreja de Cristo do seu caminho, está buscando condenação para si. Aqueles que se colocam de pé num púlpito para pregar um falso evangelho, aqueles que se colocam diante de uma câmera no YouTube para pregar um falso evangelho, eles não fazem ideia do que estão buscando para si. Para mim, são ateus. Todo homem e mulher que tem a coragem de falar algo diferente do que Deus ensina, ele é ateu, para mim. Porque ele não pode ter temor do Senhor. Ele não pode acreditar em Deus. Se ele acreditar em Deus mesmo, ele estaria com total temor de falar aquilo que Deus não fala. Paulo está dizendo, aquele que está ensinando uma falsa mensagem, aquele que está tentando afastar a igreja do caminho de Deus, está condenado, sofrerá condenação. O que nós devemos fazer é nos afastar. O que nós devemos é tirar essas pessoas do nosso meio. Porque quem condena e quem julga é o Senhor. Mas a mensagem nós devemos nos afastar, e do mensageiro também. E Paulo aqui faz uma última defesa. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Provavelmente, aqui, os falsos mestres estavam acusando Paulo de ter 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Se você se lembra, Paulo circuncida Timóteo, para levar Timóteo na sua viagem missionária. Timóteo era filho de uma mulher judia, e Paulo circuncida Timóteo. E Paulo não circuncisa Tito. Tito era um grego, e ele não circuncisa Tito. O que acontece, e essa acusação não se cabe, aqui Paulo não está defendendo a circuncisão e nem pregando a circuncisão, porque nós vimos que aquele que confia na circuncisão, aquele que declara confiar na sua obediência à lei, é que está se submetendo ao sistema. Paulo, quando propõe a circuncisão de Tito, Tito não está se circuncidando no sentido de obedecer, ele não está confiando nessa circuncisão. Se vocês se lembram, ao longo dessa carta, lá no capítulo 3, nós falamos, capítulo 3 não, no capítulo 2, nós vimos como a conversão dos gentios foi um baque para os judeus. Nós vimos que foi necessário que Deus reordenasse toda a cosmovisão dos judeus.
Se você não se lembra disso, volte lá no YouTube e veja as mensagens anteriores que eu trouxe a respeito da mudança de cosmovisão. Mas vejam, Deus precisou corrigir a cosmovisão. Vou trazer de novo o exemplo, relembrar o exemplo de Pedro. Para que Pedro pudesse pregar para o centurião Cornélio, foi necessário que Deus trouxesse uma visão, mandando ele comer animais imundos. E Pedro diz: eu não comerei o que é imundo. E Deus diz: não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Preparando ele para estar diante do centurião Cornélio, que era um romano, que foi batizado com o Espírito Santo. Então havia necessidade, essa ideia do gentio ser alcançado pelo Evangelho era algo que ainda não estava consolidado no coração dos judeus. Então foi necessário, como estratégia evangelística, que Paulo circuncidasse Timóteo. Timóteo não estava declarando uma confiança na circuncisão. Timóteo não estava se submetendo à lei do Antigo Testamento. Timóteo estava dizendo: olha, diante de Cristo a circuncisão é nada, e a incircuncisão também. Não importa, o que importa é que eu confie em Cristo. Timóteo confiava em Cristo, então ele vai lá e faz a circuncisão, só para que não houvesse confusão, só para que nada atrapalhasse a pregação do Evangelho, somente. Então Paulo está dizendo isso, que ele não prega a circuncisão, ele confia que realmente a cruz, o escândalo da cruz é que nos salva. E finalizando, ele então traz uma palavra duríssima contra os falsos mestres. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. O que Paulo está dizendo aqui, não é que ele deseja que esses homens se mutilem. Ele não está aqui declarando que ele preferia que esses homens se mutilassem. O que ele está dizendo é que esses homens estão atraindo para si uma condenação tão grande que seria melhor se eles se mutilassem. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esses homens estão se opondo a Deus. Melhor seria se eles se mutilassem. Melhor seria se eles estivessem fazendo outra coisa do que tentar desviar a igreja de Deus do evangelho que Deus trouxe. Amém? Então, como final, para nós aplicarmos isso, meus irmãos, esse risco é real hoje. Quando nós estudamos isso aqui, você pode estar pensando: Guilherme, isso aconteceu lá na Galácia, isso aconteceu lá com falsos mestres, nós não temos ninguém tentando nos convencer a nos circuncidar aqui. Por que então essa mensagem é importante para mim? Por que eu devo estar preocupado em conhecer a carta aos Gálatas, se não tem ninguém dizendo aqui para a gente circuncidar, não tem ninguém dizendo aqui para a gente se submeter à lei? Esse risco é real hoje. Deus nos manda e nos deu essa mensagem, preservou e inspirou Paulo a escrever essa carta, porque esse risco é real hoje, sim. Embora não haja entre nós ninguém mandando nós nos circuncidarmos, existe no nosso coração um risco de buscarmos merecer a salvação de Deus. Todo novo convertido, lembre-se da sua conversão, lembre-se quando você se arrependeu, lembre-se quando você se colocou de joelhos diante da igreja, da congregação, ou de quem quer que seja, e você confessou os seus pecados. Lembre-se desse dia, o quanto nós sabíamos que éramos pecadores, o quanto nós sabíamos que precisávamos da salvação de Deus, o quanto nós choramos, o quanto nós clamamos pelo perdão de Deus. O problema é que conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos passando tempo na igreja, conforme nós vamos crescendo no evangelho, conforme Deus vai transformando o nosso coração e nós vamos sendo santificados, nós corremos o risco de confiar em nós, nós corremos o risco de achar que merecemos. E mais, nós corremos o risco de olhar para outras pessoas e dizerem: aquele ali não vive como eu, não é santo como eu, aquele ali está condenado. O cristão merecedor. A grande verdade, meus irmãos, é que nós não podemos esquecer: salvação é pela graça, e graça é favor imerecido. Se nós fomos salvos pela graça, em teu Deus, o teu Senhor te salvou pela graça, algo que nem eu nem você merecemos. Se Deus nos deu algo que nós não merecemos, eu vou dizer algo agora que é o que Paulo diz:
eu não posso fazer nada para perder. Porque eu já estava condenado quando Ele me deu. Percebem que a liberdade que Cristo nos dá é algo tão maravilhoso, tão fantástico. Nós não fizemos nada para poder receber e também não podemos fazer nada para perder. Porque quando Ele nos deu, nós já éramos inimigos dEle. Ele deu a graça salvadora a pessoas pecadoras e inimigas dEle. A salvação que Deus nos dá é um presente tão maravilhoso que nós nunca vamos merecer. Não importa o quão a nossa vida cristã seja frutífera, não importa o quão santificados nós estejamos sendo, nunca será por isso a nossa salvação. A nossa salvação é pela graça imerecida e nós nunca vamos merecer. E esse fato de que nós nunca vamos merecer também nos deixa em tranquilidade de que nós também nunca poderemos perder. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso sustentador e Ele vai nos levar para a Nova Jerusalém, custe o que custar. Amém? Vamos ficar de pé. Na próxima semana, se você está aí saindo pensando, mas Guilherme, assim é fácil demais. Guilherme, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Se você está saindo daqui hoje com esse pensamento, vamos ler o primeiro versículo da próxima mensagem. Verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então tem coisa aí. Então volte na semana que vem para a gente entender como é que a gente vive nessa liberdade. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Que ela frutifique no nosso coração, Senhor, e que nós possamos sair daqui desfrutando da verdadeira liberdade, que não é autonomia, que não é fazer o que queremos. É uma liberdade para podermos Te obedecer. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por nos libertar do império das trevas. Obrigado por nos libertar desse mundo tenebroso. Obrigado, Senhor, por nos libertar da maldição da lei e da tentativa de nos salvar pelo nosso desempenho. Obrigado por nos dar graciosamente e gratuitamente a salvação que foi tão cara para Ti. Confiamos nisso, Senhor, e unicamente nisso. A nossa fé está colocada unicamente na obra da cruz. E por isso ousamos estar aqui na Tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela paciência. Deus